Saudamos a todos os nossos amigos, todos que participam deste programa. Esse programa é Profecias Bíblicas. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Nós estamos nas mídias sociais da Igreja Cristã Maranata, no YouTube, também na TV Manaim. E neste programa você pode consultar, inclusive, outros episódios pela playlist. Mas nós estamos aqui com os pastores Isaías Diniz, pastor Edilson Rocha, que vai compor essa mesa, né? Apesar de nós estarmos aqui em cadeiras, né? Mas temos uma mesa aqui para o trabalho. E o tema que nós vamos trabalhar hoje, em continuidade ao tema do episódio anterior, é sobre Jacó e o Val de Jaboque. Nós queremos ler um texto que está em Gênesis 32, 28, que diz assim: Então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. A história de Jacó é uma história notável, maravilhosa, porque ela possui traços proféticos para a vida de Israel, para a vida da igreja fiel e para a vida dos seus servos. Jacó ele saiu da casa dos seus pais em Berseba após receber a bênção patriarcal, né? Aquilo que ele sempre lutou. E ele, por conta até de uma palavra do seu irmão Esaú, né? Esaú disse assim: olha, chegasse-ão os dias em que o meu pai Isaque partir, eu mataria meu irmão Jacó. Então ele vai para Harã e lá ele encontra Raquel, filha de Labão, que era irmão de Rebeca, sua mãe. E ali Jacó permanece por aproximadamente 20 anos. E ele serviu a Labão por 7 anos para se casar com Raquel. A Bíblia mostra que o amor de Jacó era tão grande por Raquel que a Bíblia se refere dizendo assim, que aqueles anos foram aos olhos dele como poucos dias, pelo muito que ele amava Raquel. E aqui é um paralelo, né, uma figura profética do próprio Senhor Jesus, né, que ele entregou tudo por nós, entregou a sua vida pelo muito que ele nos amava. Então, esse amor aqui de Jacó por Raquel é essa expressão do grande projeto de salvação de Deus. Lá em Isaías, a palavra diz assim, Isaías 53:11, diz assim, o trabalho da sua alma, falando do Senhor Jesus, ele verá e ficará satisfeito. Jacó foi enganado por Labão, que deu a outra filha, Leia, para Jacó se casar. Em Harã, Jacó teve 12 filhos e uma filha, né? Na verdade, o último filho, que foi Benjamim, foi no caminho, no retorno, já para Berseba, e esses filhos formaram as tribos de Israel que vieram dos seus lombos. Ele passa 20 anos trabalhando para Labão, mesmo sendo enganado. Mas o que é importante para nós é que Deus foi com ele por conta da sua fidelidade. Na sua partida de Harã, quando ele sai ali agora, daquele tempo de 20 anos, ele inicia um retorno a Berseba, de onde ele havia saído. Na sua saída, Labão veio ao seu encontro para impedir que ele saísse. Mas até isso o Senhor operou. A mão do Senhor foi com ele. No entanto, esse retorno de Jacó, e é exatamente sobre isso que nós vamos falar nesse episódio, não seria sem desafios. Ele havia fugido de Esaú, seu irmão, a quem temia por vingança. Agora, ele iria encontrar novamente com Esaú. E a apreensão dele era visível, era natural. E é nesse cenário de aflição que Jacó vai experimentar um dos momentos mais decisivos para a sua vida. Um encontro que redefiniria a sua identidade e a sua aliança com Deus. E esse encontro vai acontecer, essa experiência, no Val de Jaboque. Pastor Edilson. Nós estamos vendo, né, a importância da experiência, porque Jacó tinha falado, e no voto dele, dito que ele voltaria, né? E nessa volta dele, parecia um momento muito difícil, porque ele estava com muitas incertezas, né? Não tinha muita certeza do que ia acontecer. O Val de Jaboque, né? Val é vale, é o vale do rio Jaboque. E depois que ele, então, vem e está de volta, ele se encontra com os anjos também, e Jacó disse, este é o exército de Deus. E chamou aquele lugar Manaim, né? Onde ele estava antes. E foi também Jacó o seu caminho, encontraram os anjos de Deus
E Jacó disse, quando os viu, este é o exército de Deus, e chamou o nome daquele lugar Manaim. Gênesis 32, verso 1. Manaim significa acampamento de anjos. Nós até temos uma identidade muito clara com essa palavra, porque é o nome de todos os locais onde nós temos os seminários, né? E é acampamento de anjos. Cada vez que nós nos reunimos, os anjos se fazem presente, nos acompanham, né? No estudo da palavra de Deus e na ministração que eles fazem a favor de todos que estão ali. Aquele lugar foi especial, porque foi o lugar onde Davi também passou quando ele fugia de Absalão e foi recebido por Barzilai. São marcos históricos, né, dentro da palavra, tudo isso é muito claro. Naquela mesma noite levantou, tomou as suas 2 mulheres, as suas 2 servas, seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia. Coisa maravilhosa, né? A luta dele com aquele varão, que era um ser celestial. Eu não me esqueço de uma vez que eu pregava essa palavra na igreja e ao final fui procurado por um irmão que ele disse assim, pastor, eu estava numa angústia, numa aflição tremenda, porque eu vou ter que me enfrentar uma luta e eu não sabia o que fazer. Agora eu aprendi, eu vou lutar com o Senhor até Ele me dar essa bênção. Louvado seja o nome do Senhor, porque essa é uma característica do povo de Deus, né? O povo sempre lutou. Não te deixarei enquanto não me abençoares. Foi assim que ele colocou ali para aquele ser. E Jacó lutou durante toda a noite com aquele anjo, até que a alva subiu. Então esse ato de Jacó, de se esvaziar de tudo que tinha, de se despojar de todas as suas posses, da família, é profundamente simbólico mesmo, né? É maravilhoso isso. O nome Jaboque em hebraico, né, tem uma raiz que sugere esvaziar-se, né? E é o derramar-se, ou lutar, né, se entregar. Foi exatamente isso que Jacó fez. Ele se esvaziou de suas seguranças humanas, daquilo que ele podia se apoiar, achar que ia resolver tudo, né, de suas estratégias, de sua autossuficiência, e ele se tornou vulnerável, sozinho, totalmente dependente. E eu me lembro quando diz assim, então quando eu sou fraco, então é que sou forte. O apóstolo Paulo chegou a essa conclusão, né? Este esvaziamento é a condição necessária para o encontro do homem com Deus. O que nos chama a atenção é que o local já estava determinado, né? O val de Jaboque. Jacó tinha que passar por aquele local. Porque também era o único local, né? Porque o val é aquele local do rio onde você pode passar a pé, onde o rio, né, se espraia, então você pode passar a pé. E toda vez que o povo de Deus passa por um curso d'água, é uma tomada de posição, né? É uma retomada, né? Glória a Deus. É o rompimento de um obstáculo. De um obstáculo, exatamente. Então Deus separou aquele lugar exatamente para que ele pudesse estar ali encontrando com Jacó. E ele ali esvaziou-se, né? O hebraico é extraordinário, né? Porque a gente vê uma correlação profética extraordinária daquilo que é a descrição histórica com aquilo que é profecia. Ou seja, o próprio nome Jaboque, como o pastor Edilson colocou, né? Em hebraico, esvaziar-se, derramar-se, foi exatamente aquilo que Jacó fez. Amém. Mas ele passou uma luta muito grande ali, porque foi uma luta de uma noite inteira. Nós podemos dizer, pastor Isaías. Interessante que, como os companheiros falaram, a família passou, tudo que Jacó tinha passou por aquele val, ficou sozinho, digamos assim, lembrando até do sonho quando ele teve sozinho ali em Betel, mas ele travou uma luta com o anjo que estava ali. Lutou toda a noite. Interessante que nesta luta, o anjo, vendo que não prevalecia contra Jacó, ele toca na juntura da coxa de Jacó. E a coxa dele, a juntura se desloca, e aquele anjo fala que ele precisava ir porque a alva já tinha subido. Interessante que esse ponto tem alguns anjos, né, a bênção da madrugada para as nossas vidas, operações específicas na madrugada. E aquele anjo pergunta a Jacó qual que era o nome dele. E ele responde que era Jacó.
Mas ele fala algo muito, muito importante para Jacó: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. Gênesis 32, 25. A luta foi tão grande que aquele nome antes de Jacó, aquela marca que era gerada durante a sua vida, ele passou a ser identificado de uma nova forma. Agora seria Israel. Foi uma marca gerada na vida dele, na caminhada dele como servo do Senhor. Interessante que em Gálatas nós também temos um texto que fala assim: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Jacó tentou impedir que aquele anjo subisse, mas ele precisava seguir aquele trajeto dele, aquele anjo. E ele tenta impedir porque ele queria uma bênção. E antes Jacó significava aquele que segura pelo calcanhar, agora que veio agarrado de fato aos pés, né, de Esaú. Da mesma forma, agora, quando ele não deixa ir o anjo, é uma figura profética da luta do servo com Deus para romper as batalhas desta vida. E por isso mesmo que há essa mudança no nome dele, porque ele lutou pela bênção, ele prevaleceu, ele foi abençoado, e por isso que ele recebeu este outro nome. E o anjo são espíritos ministradores enviados para servir em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então não importava que anjo era aquele, ou qual era o nome daquele anjo, o importante é que Jacó, ele queria uma bênção. E ele foi marcado, a sua vida foi marcada, a sua vida foi transformada a partir dali. Jacó foi abençoado. E ele chama aquele lugar de Peniel, que significa a face de Deus, porque de fato ele viu a face de Deus. E quando o sol saiu, já não era mais Jacó. Jacó, ele entra no Val de Jaboque, mas Israel sai daquele Val de Jaboque, trazendo consigo as marcas gloriosas da operação de Deus na sua vida. E ele precisava daquela bênção porque ele ia encontrar um irmão, após 20 anos, que prometia a morte para ele. Então, por isso que ele precisava dessa bênção, Amém. como nós precisamos para vencermos a morte que há para a vida do homem, e só nós conseguimos só através do Senhor. Amém. O que nos chama a atenção é que o anjo ali, aquele anjo, quando Jacó pergunta o nome dele, ele não responde. Mas nós observamos o seguinte, que aquele lugar que Jacó estava, que é Peniel, ele disse assim, Peniel significa a face de Deus, que Jacó disse assim, tenho visto Deus face a face. Quando nós vamos no Evangelho, nós vemos o Senhor Jesus dizendo assim, quem vem a mim, quem me vê, a mim, vê o Pai. Então aquele anjo nós entendemos que é uma tipologia do próprio Senhor Jesus, né? Ou seja, é uma aparição de Jesus no Velho Testamento, porque ele mudou a vida de Jacó, ele estabeleceu uma bênção para ele ali, estabeleceu a vitória. E o Senhor Jesus é aquele que nos dá a vitória, né? Ou seja, quando o sol saiu, já era um outro homem, não era mais Jacó, mas era Israel, né? Porque é aquele que luta com Deus. E muitos, né, as marcas da nossa vida, né, elas são feitas pela nossa luta. A luta com Deus, a luta por uma bênção, a luta por uma operação do Senhor. Tudo isso faz parte da nossa vida, porque nós sabemos que nesse mundo não há nada que nós possamos alcançar de bom para a nossa vida. A nossa alma necessita de uma experiência de salvação eterna. Mas nós queremos pontuar aqui alguns aspectos, vai ser projetado aqui uma tabela, mas alguma comparação aqui direta daquilo que nós chegamos a falar. Primeiro, Jacó e o Val de Jaboque, né? Então, o primeiro ponto que nós observamos é que Jacó passou tutitinho. Ele sabia que a luta que ele teria era para vencer o seu último obstáculo, que era o seu irmão. Profeticamente, o que significa isso? A igreja fiel, ela também iria passar em sua jornada pelas mesmas lutas até subir para a eternidade. Ou seja, o anjo ali, ele ia subir antes que a alva acontecesse. E a igreja também ela vai subir e a luta vai encerrar quando a alva subir, ou seja, quando um novo dia acontecer. Um outro ponto importante é que a promessa para Jacó era eu te guardarei por onde quer que fores. Foi aquilo que o Senhor prometeu a Jacó naquela experiência da escada. E a promessa para a igreja é eis que estou contigo
todos os dias até a consumação do século. Foi o Senhor Jesus que colocou. Jacó sabia que precisava da bênção antes que a alva subisse. E a igreja tem a consciência, ou seja, a igreja fiel tem a consciência que precisa da bênção constante do Senhor. Amém. Até que venha o arrebatamento. Amém. E finalmente o anjo deixou uma marca, o pastor Isaías chegou a mencionar isso, né? Uma marca na juntura da coxa de Jacó, marcando a sua caminhada. E o Senhor Jesus deixou uma marca nas nossas vidas para a nossa caminhada. É a marca do primeiro amor, né? É a marca da forma que o Senhor falou a nossa vida naquele dia em que nós entregamos a nossa vida a Ele. E que ficou marcado, né? Ficou marcado pelo louvor, Amém. Por aquilo que o Senhor falou, por um dom espiritual, pela palavra, ou seja, aquilo marcou e nós não esquecemos mais. Amém. Jacó não esqueceu, o seu nome foi mudado. E o nosso nome um dia vai ser mudado também. Nós teremos um novo nome, porque daremos uma eternidade e seremos chamados por esse nome um dia para estar com o Senhor Jesus na glória. Amém. Nós encerramos aqui esse episódio. Pastor Isaías, pastor Edilson, alguma palavra? Da minha parte, é só lembrar que tudo aquilo que Jacó passou, né, antes ele era o suplantador, né, era o enganador, né, a palavra Jacó tem esse significado, mas tudo que ele passou, ele superou tudo isso, porque o Senhor libertou e operou uma maravilha na vida dele, porque ele se deu cumpridor de toda a promessa que o Senhor já havia feito, né? Ele se alegrou também pela vitória que o Senhor deu. Amém. Toda a sua jornada. Muito bom. E a promessa também de Deus na vida de Jacó, que traria em paz a sua terra. Isso, Então ele teve um bom encontro com o seu irmão, Amém. A sua vida foi preservada, o seu nome, né, a forma como as pessoas o conheciam mudou, Amém. A sua caminhada foi diferente pela marca que ficou permanente em sua vida, assim a caminhada do servo, e precisamos, né, um novo dia que vai raiar, e nós precisamos permanecer lutando por essa bênção, sabendo que não é pela família, não é pelos recursos materiais, mas é por uma bênção, por esse encontro, é ver a face do nosso Deus. Amém. É isso que nós precisamos sempre para sermos vitoriosos na Amém. Presença do Senhor. Glória a Jesus. Nós encerramos então esse episódio, despedimos aqui dos pastores presentes, pastor Isaías, pastor Edilson. Paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus. E despedimos de você também, continue conosco. A paz do Senhor.